Hoje a gente continua a questão da consciência, estamos já caminhando para o fim, estamos resolvendo as nossas questões de consciência, né? Já fizemos a nossa lista, muitos irmãos já até estão colocando em prática, já conversando com pessoas, ligando, isso é muito legal. Hoje a gente vai caminhar um pouco mais e tentar entrar na questão de como a gente pode instruir a nossa consciência. Essa daí vai ser uma parte importante também, e aí a gente encerra esse modo. Vamos orar? Fique em pé um pouquinho, nós vamos orar, para que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque podemos estar aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos papais, obrigado a Deus, que o Senhor possa estar abençoando, dando sabedoria. E, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude na aula de hoje, que realmente o Seu nome seja glorificado, que haja realmente conhecimento da Sua palavra, que o Senhor venha instruir Teu povo. Muito obrigado, Deus. Continua abençoando, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Estamos aí na página 2 da nossa apostila. A gente está vendo como conseguir uma consciência limpa, que é o ponto 7, né? Primeira coisa é decidir resolver a ofensa a todo custo. Quando a gente diz a todo custo, é que talvez você, em algum momento, vai ter que tomar uma medida difícil, uma decisão difícil. Poxa, eu vou ter que pedir perdão para aquele cara. Vai, se você errou com ele, vai, né? E vai ser bom. Aproveite essa oportunidade. A gente falou um pouquinho sobre fazer a lista, sobre a questão do planejamento, e eu queria dar uma ênfase aqui à letra D, do número 4, que está na segunda folha. A gente já falou sobre isso, só quero recapitular essa parte, tá? Você já, lá na sua lista lá, ô Gerson, pega uma caneta preta lá na minha gaveta, por favor, porque essa daqui eu acho que já está morrendo. Então você vai ter lá o nome da pessoa lá, fulano. O que eu fiz contra o fulano? Eu fiz isso, tá? Então, você já refletiu, já pediu perdão a Deus. Importante isso, né? Que o nosso pecado sempre é bidimensional, né? Ele é sempre cometido contra Deus e contra o outro, ao mesmo tempo, né? Qualquer ofensa, qualquer ofensa, ela é sempre bidimensional, né? Ela sempre é cometida contra Deus, e sempre que eu cometo contra o próximo, eu cometo contra Deus também. Então eu já pedi perdão a Deus, agora eu vou pedir perdão para a pessoa. Aí, esses pontinhos aqui, pessoal, é o nome do pecado. Foi a lista que a gente deu aqui, de alguns versículos para memorizar, para te ajudar, tá? Essa lista de versículos te ajuda. Agora, também tem aqueles textos que existem aquelas listas, né? Por exemplo, Gálatas capítulo 5, a partir do 16, que fala sobre as obras da carne. Marcos também fala sobre isso, Efésios. Então, essas listas te ajudam para você identificar qual foi o erro, qual o nome do pecado que eu cometi. Isso ajuda a gente na hora de pedir perdão, tá? Aí, na letra D, você deve planejar cuidadosamente as palavras que usará ao pedir perdão. A gente viu o exemplo lá de Lucas, do filho pródigo, né?
que ele pensou, pô, vou voltar, vou falar com meu pai e vou falar o seguinte para ele, lembra? Ele planejou o que ele ia falar, isso é uma coisa importante. Aí o pedido de perdão, reconhecer que errou, você vai fazer uma confissão, né? Essa confissão, antes da confissão, vai ter que ter o quê? Uma reflexão que provoque arrependimento. Depois, então, quando você for falar com a pessoa, demonstrando esse arrependimento, você vai fazer o pedido de perdão. Tá? Então, ó, reconhecer que errou é a confissão. Na confissão é que você vai expressar isso aqui. Tudo bem? Você vai confessar, vai dizer o que você errou. Eu já contei essa experiência, né? Antes que quando eu estava fazendo esse exercício, eu tive um líder na minha igreja. Ele era o líder da União de Adolescentes, e ele estava introduzindo na igreja doutrinas de outras igrejas. E eu comecei a perceber isso. E aí teve uma vez lá que eu falei algo para ele assim, que o desrespeitava. E isso foi errado, um pecado da minha parte. Eu não podia ter, mesmo que ele estivesse fazendo aquilo, eu não podia desrespeitar ele. Eu tinha outros meios para fazer a coisa certa, mas eu não podia pecar. Concorda? Tu tem que usar outra alternativa. A alternativa do pecado, essa a gente não pode escolher nunca. Né? Bom, na minha imaturidade, eu tinha aí 16 anos, eu fiz isso. Então, quando eu tive essa lição, estava o nome dele lá na lista. E o pecado que eu tinha cometido contra ele é que eu tinha desrespeitado ele como minha autoridade, como meu irmão, como minha pessoa. Isso, ao lembrar disso, eu realmente me arrependi do que eu fiz. Eu falei, nossa, foi errado, meu cara. Preciso pedir perdão. E aí, era difícil, eu já estava no seminário, e ele, olha a dificuldade. Tinha um nome no hall de membros da igreja, que a gente congregava, né? Mas ele vivia na outra igreja. Então ele queria ter cargos na igreja batista para ele poder ensinar o que ele estava aprendendo na outra igreja. Olha a situação. Então nem sempre quando eu ia para a igreja ele estava lá, porque às vezes ele estava na outra aprendendo porcaria lá. Só que tá, não era minha autoridade ter que tirar ele da liderança, não cabia a mim isso. O que eu tinha que fazer? Reportar isso ao pastor da igreja, que era o líder dessa área, e ele tomar as providências que ele precisava. Eu, como liderado, não tinha autoridade para fazer alguma coisa. E aí eu orei ao Senhor, eu não sei se ele vai estar na igreja, esse é o único dia de recesso que eu tenho, depois eu volto para São Paulo, volto para estudar. Eu queria muito que o Senhor me desse a oportunidade de pedir perdão para ele. Aí entra nessa questão. O cara está fazendo um monte de coisa errada. E aí vem a desculpa. Se você tiver a sua apostila aí, letra K. Mas ele estava mais errado do que eu. Você lembra dessa desculpa? Qual que é a resposta para essa desculpa? Que era verdade, ele estava mais errado do que eu. Mas qual que é a resposta a essa desculpa? Como é que foi então que a gente colocou?
Isso. Porque primeiro é isso. Peraí, se você ainda lembra disso, mesmo quando esteja mais errado, cara, tu tem culpa no cartório. Resolve a sua culpa. E também tem aquela outra frase importante. Mesmo que eu tenha 1% de culpa e ele tenha 99% da situação, eu tenho, na realidade, 100% de responsabilidade de tratar esse 1%. Entenderam isso? Tudo bem? Eu só estou 1% errado. Cara, você tem 100% de responsabilidade de cuidar pelo menos desse erro. E foi isso que me inspirou realmente a conversar com esse irmão. Olha, eu não ia tratar da heresia, eu não ia tratar das coisas erradas que ele está fazendo, da falsidade, eu não ia tratar nada disso. Isso eu já tinha comunicado na minha liderança. E assim, ele já sabia a minha posição, que eu já tinha dito para ele, mas falei isso de forma errada. Então, o que eu precisava tratar em primeiro lugar era o erro, o pecado que eu cometi contra ele. Então foi esse que eu orei ao Senhor pedindo a oportunidade. Aí, no domingo de manhã, quem estava lá na igreja? O cara. Aí eu fui, encontrei com ele. Aí foi aquela questão de resolver a todo custo, porque foi muito difícil para mim isso. Eu cheguei lá para ele, irmão tem um minutinho, eu precisava muito falar com ele. Aí ele falou, não. Eu falei, postei assim no canto, assim. E olha, eu queria pedir perdão para você, porque Deus tem me incomodado daquela atitude que eu tive com o irmão daquela vez, que eu falei aquilo. Olha, irmão, tudo foi errado, eu não deveria ter dito. Eu faltei com respeito para o irmão, eu não transmiti graça nas minhas palavras, eu fui muito orgulhoso da forma como eu falei, e eu queria pedir perdão por isso que eu fiz. Aí ele aproveitou a oportunidade para me dar mais uma. Você foi bom correr, você foi moleque de recado ali naquela hora, ali, você estava falando que outros fizeram na tua cabeça, coisa e tal. Tá bom, eu vim ali, não era para discutir, para bater boca com ele, né? Tinha uma coisa que eu precisava resolver. Eu falei, irmão, em relação a essas outras coisas, se Deus nos dá a oportunidade, a gente conversa depois, mas eu precisava muito pedir perdão ao irmão sobre essa coisa errada que eu fiz contra o meu irmão. Eu estou realmente muito arrependido, muito incomodado de ter feito isso. Acredito que o irmão deva ter ficado muito chateado comigo. Realmente, eu repito, o irmão poderia, por favor, me perdoar. Lembra? É um pedido de perdão, não é? Eu quero que você me perdoe, não a ordem, um pedido, né? Aí ele olhou, não, perdoa. Falei, irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Aquele para mim, aquela foi resolvida. Certo? Tudo bem? Aquela questão diante de Deus, da minha parte, foi resolvida. Havia uma dificuldade ali, porque o pastor gostava muito desse rapaz. Quando eu fui conversar com ele, já estava casado, então eu era solteiro. Então todas essas questões pesavam contra mim nesse sentido, né? Eu tive a oportunidade de falar, de conversar com as autoridades sobre isso, né? Eu não tive a oportunidade de conversar com ele de novo sobre isso, porque logo depois ele tem com as atividades lá na outra igreja. Me parece que até hoje o nome dele ainda está no hall de igreja. Então, assim, toma esse cuidado assim também, porque está sendo gravado, não vou revelar mais nenhuma informação, mas isso daí foi uma atitude que Deus me deu a oportunidade de tirar isso de pesar minha consciência. Não, eu resolvi isso. Então ele nunca mais vai poder chegar e falar, mas você fez isso, olha, realmente eu fiz, eu pedi perdão, lembra? Eu já reconheci que isso é errado. Então é uma carta
Salvador. Tudo bem? Pegaram aí o processo? Isso foi só para a gente relembrar. A ideia também, então, é refletir arrependimento e humildade. Gente, evita entrar em discussão, tá? Nesse momento que você está pedindo perdão, se concentra no pedido de perdão. Se você for trazer alguma exortação, eu sugiro que você, numa outra conversa, você então inclua, mas que você converse isso o mais rápido possível. Tudo bem? Entenderam isso que eu falei? Tá? Porque às vezes a pessoa que está ouvindo você, se você pede perdão e logo depois já vai exortar, às vezes a pessoa pensa assim, pô, o cara está pedindo perdão só para me dar uma cajadada. Entendeu? Talvez o melhor é você resolver aquilo, beleza. O mais rápido possível, numa outra oportunidade aí, então você vai conversar no sentido de trazer uma exortação ou chamar alguma atenção. Alguém não entendeu isso que eu falei? Todo mundo entendeu? Então, reconhecer que errou, expressar ofensa, evitando detalhes vergonhosos, pedir perdão, literalmente, você poderia me perdoar, fazer um pedido, refletir arrependimento e humildade, ser o mais breve e claro possível, evitando entrar em outros assuntos. Isso é uma questão importante também, porque às vezes o cara, ele chama o outro para pedir perdão, mas o cara rodeia tanto, e depois os caras saem e o cara fica assim, para que esse cara me chamou? E não cura, porque o cara que foi pedir perdão, ele fala, você me perdoa mesmo? Não, você não sabe nem ele. Entendeu? Então é ser claro, olha, irmão, eu desrespeitei você. Eu fiz isso contra você, isso foi errado. Deus tem apertado meu coração em relação a isso. Eu preciso corrigir esse erro que eu cometi contra você. Então você ser direto, seja claro. Cuidado de ficar nos arrodeios, não entrar no assunto, tá, pessoal? Aí letra E são alguns conselhos em relação a esse momento, tá? Escolha a hora, lugar e métodos melhores. Uma conversa normal, uma conversa pessoal, normalmente é o melhor método. O pessoal fica mandando e-mail para conversar essas coisas, Facebook, WhatsApp, cara, não são os melhores meios para você ter esse tipo de conversa, tá? É bom você conversar com a pessoa, tá? Esse é o melhor método. O segundo melhor é por telefone. Quando que o telefone é o melhor? Quando foi alguma coisa assim que aconteceu do ponto de vista moral, é melhor você não se encontrar com a pessoa. Digo isso que às vezes o menino com a menina, às vezes a menina com o rapaz, vai pedir perdão. Às vezes o melhor é não se encontrar. O telefone mesmo vai para resolve. É melhor. Tá? Então, uma carta é o pior método. Aqui na época era carta, né? Agora é e-mail, WhatsApp, Facebook. Se for um problema de imoralidade, então evitar escrever cartas ou provocar a confronto pessoal. Ligação telefônica aí é o melhor, mais prudente. Escolher um horário que seja conveniente para a pessoa e que não haja interrupções e em que a pessoa tenha boa disposição. Então, tu chega lá, fica esperando a pessoa chegar do trabalho para conversar com ela. A pessoa chega morta, não tomou banho, não jantou, está ali arrebentada e senta na sua frente para você conversar. Vai dar B.O. É o pior momento para você conversar com a pessoa sobre uma coisa séria, uma coisa grave. As esposas de plantão sabem do que eu estou falando. O pior momento de conversar com o marido, de fazer pedido, é esse horário. Então, vai lá, deixa o bonitão chegar, tomar um banho, faz a comida, dá de comer para o homem, aí vai ficar mais fácil para você conversar com ele. Tá? Em termos gerais, isso funciona como qualquer ser humano, as mulheres também. Chega lá, a esposa lá cansada, correu o dia todo, cuidou das crianças, arrumou a casa, tá ali o bagaço da laranja, a gente vai lá,
conversar com você. Você tem condição de conversar comigo isso hoje? Eu tenho, vamos lá. Então vamos orar para que Deus nos abençoe e possa nos ajudar, dando força além do que a gente tem. Deus renova as nossas forças, porque a gente precisa de ter condição de conversar esse assunto. Então escolheu orar, fazer uma avaliação, ainda antes de pedir perdão. E aí existe um livro chamado Conflitos da Vida. É um curso que tem um livrinho. Ele dá algumas sugestões que eu gostaria de considerar com vocês aqui hoje. Essa avaliação antes de pedir perdão faz parte daquele ponto que a gente estava conversando ali, tá? Primeiro, há alguma coisa que tem que perdoar a outra pessoa para que a minha atitude para com ela seja de amor, independente da reação dela? Então, assim, quando eu fui conversar com esse irmão, tinha algumas coisas que ele fez contra mim que eu precisava ter perdoado antes. Se eu fosse conversar com ele com aquilo no coração, aquilo com certeza ia ser ali uma pedra na engrenagem. Tinha que tirar aquilo ali, porque senão não ia dar certo. E aí eu vi claramente, se eu não tivesse perdoado ele, na hora que ele foi lá e falou, tu foi menino de recado dos outros, se eu não tivesse corrigido aquilo, ia dar B.O. bem naquela hora. Mas como aquilo ali já era, ele já tinha me acusado disso antes, como eu já tinha perdoado, então eu não precisava resolver aquilo naquela hora. Tudo bem? Então essa questão, se existe um perdão, a gente chama de perdão unilateral, né? Que é o quê? Aquela disposição de não levar em conta aquela ofensa do seu lado já. A pessoa nem precisa vir pedir perdão, você já está disposto a não levar em consideração aquilo, tá? Não estou dizendo que se algum dia ela vier para você pedir perdão, você vai falar, não tem nada que você tem que me pedir perdão. Não, tem sim, aí você vai e perdoa. Mas você já não vai considerar aquilo já não vai ficar doendo em você, porque você já tratou aquilo unilateralmente, dentro do seu coração. Esse perdão unilateral, pessoal, ele é muito importante, tá? Não significa que eu não vou tratar do assunto, não significa que eu não vou exortar ele. Tem muita gente que se esconde nessa ideia do perdão unilateral para não ir lá e conversar com o irmão, para não chamar a atenção dele, não exortar ele. Não é disso que eu estou falando, tá todo mundo entendendo? Tudo bem, pessoal? Tá. Eu tenho ajudado um pastor numa situação que ele está passando, que está envolvendo outros pastores, e você vê o medo que tem de um pastor querer conversar com o outro, de falar abertamente, pastor, para mim você errou nisso. A atitude do irmão foi essa, a Bíblia discorda do irmão. Isso que o irmão está fazendo está errado. É uma dificuldade, cara, um negócio difícil. Então a gente tem que pensar o seguinte: o perdão unilateral não está ligado com aquele negócio de eu não vou conversar, não vou tratar. Não é isso, tá? Perdão unilateral é isso aqui que eu estou falando. Olha, eu já perdoei ele, da minha parte eu não vou ficar jogando isso na cara dele, tá? Principalmente se ele vier a partir para cima, eu não vou fazer isso. Mas no momento certo, o mais rápido possível, eu vou resolver isso. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Alguém não entendeu? Pode perguntar. Posso ficar tranquilo? Diante de Deus, minhas mãos estão limpas. Então, tem alguma coisa que eu tenho que perdoar? Perdoa logo. Será que eu procurei reviver as minhas ofensas como se tivessem sido cometidas contra mim? Isso é muito legal. Que muitas pessoas deveriam fazer esse exercício antes. Eu fui lá e falei aquele negócio para ele ou para ela.
Cara, se eu tivesse no lugar dela, o que eu sentiria se eu escutasse isso? Entendeu a ideia? Em troca de papéis, se coloca na posição da pessoa. Pô, se eu tivesse no lugar dela, naquela hora que eu tive aquela atitude, ou que eu fiz aquilo, como ela se sentiria? Ou melhor, como eu me sentiria? Gente, isso ajuda demais para que quando você possa ir lá pedir perdão, você vá com a atitude de arrependimento mais real mesmo. Nossa, cara, ia doer demais. Porque às vezes a gente fala coisas ou a gente faz coisas e a gente parece que não sente que está doendo aquilo, não está batendo naquilo da pessoa, aquilo está ferindo ela. Agora, quando você faz esse exercício, você meio que sente um pouco da ferida que você provocou, e isso é legal na hora de pedir perdão. Então você, com mais realidade, você pode dizer: cara, eu falei aquele negócio para você, cara, eu tenho certeza que isso deve ter te ferido muito, cara. E essa palavra sua de confissão, de entender o que você fez, gente, é isso que cura o pedido de perdão, no pedido de perdão, tá? Que é o que na farmácia a gente chama de fármaco, né? Que é a parte que faz efeito mesmo. É essa questão da pessoa, pô, cara, o cara entendeu o que ele fez contra mim. Isso cura demais. Da pessoa, não, ele percebeu o que ele fez. Isso, aí é mais fácil da pessoa, tá perdoado. Porque isso aplaca o sentimento de vingança que todo ser humano tem. Porque o que é o sentimento de vingança? O cerne dele está ligado ao quê? Oi? Então, essa é a atitude de fazer justiça, mas no coração do homem, a vingança não é só uma questão de justiça. Eu quero que ele sinta, que ele passe pela mesma coisa que eu passei. Isso que está no cerne. Essa ideia de falar de sentimento de justiça é um jeito bonito de falar do nosso pecado. Nós não somos justos, irmão, nós somos pecadores. Então fala, não, é o senso de justiça, esse é um jeito bonito. Na verdade, o que a gente quer é que ele passe pela mesma coisa que eu passei. É isso que está no nosso coração. Eu quero que ele escute a mesma coisa que eu escutei. É isso. O cerne da vingança vem com uma capa bonita, né? Mas o que está lá, eu quero que ele sinta o que eu senti. Isso é vingança. Só que o coração pecaminoso, eu quero que ele sinta o que eu senti, mas mais ainda. Então ele me deu um tapa, eu vou dar um soco nele. Ele me deu uma facada, eu vou dar um tiro. Não é assim? A gente não quer trazer um retorno amplificado. Não é? Então, quando eu já digo que eu senti um pouco do que eu provoquei, isso já aplaca esse sentimento. Beleza. Ele entendeu o que ele fez contra mim, ele sentiu um pouco. E, pessoal, isso não é uma coisa, às vezes, racional, tá? Isso, às vezes, qual a palavra que a gente usa? Inconsciente, tá? Isso, mas é assim que a gente opera, entendeu? Essa questão a Bíblia até fala sobre isso, né? Quando alguém fez alguma coisa contra você e ele se dá mal em alguma coisa na vida, você não se regozija com isso? Bem feito. Agora ele vai sentir o que eu senti. Não é assim? É a história do eu só revidei, né? No jogo você dá alguma mulher, dá eu só revidei. Só revidei. Só revidei. Quebrou a perna do cara, né? E aquela velha história foi ele que começou, né? Então, quando eu reflito de forma honesta e sincera sobre isso, cara, eu imagino que aquilo que eu falei para você, cara, aquilo deve ter doído demais, cara, eu estou muito arrependido de ter dito isso. Isso aplaca já um pouco essa questão desse desejo de eu querer ver o cara sentindo o que eu senti. Entendeu? Tudo bem, pessoal? Beleza? Alguém quer falar sobre isso? Imaginar
Os amigos de Jó falam que a parte que eles mais ajudaram foram aqueles 3 dias que eles ficaram quietos, né, do lado dele. Né? Foi a parte que eles mais contribuíram para o bem dele. Né? Mas essa questão que faltou nos amigos de Jó, essa percepção, pô, tenta se colocar no lugar dele, cara. Vamos ver o que essa pessoa está sentindo. Gente, esse é um exercício que o crente ele precisa fazer isso não só no pedido de perdão, mas quando ele vai falar com o outro também. Tem um livro, nós temos na biblioteca, Instrumentos nas Mãos do Redentor. E ele fala que a gente precisa sempre ouvir as pessoas com misericórdia. E falar com misericórdia. Eu já tinha ouvido falar, eu já tinha lido sobre falar com misericórdia, mas ouvir com misericórdia eu nunca tinha escutado. E é essa a ideia do cara, ouve aquilo que a pessoa está falando, como se você estivesse ali no lugar dela, sentindo o que ela está sentindo. Né? E antes de você ir lá pedir perdão, cara, se coloca no lugar, revive o momento. Isso é uma coisa assim muito importante da gente fazer, pessoal. Né? Esse exercício de fazer com os filhos, ou de se colocar no lugar da esposa. Nossa, como aquilo que eu falei bateu no coração da minha esposa. Se coloca lá no lugar dela, escuta o que você escuta o que você disse para ela, ou o que você disse para ele. Né? Esse é um exercício difícil, mas muito bom. Tiago. Você vê esses filmes de artes marciais, a maioria das motivações é sempre a questão da vingança, né? Eu fui lá, tomei um pau do cara, vou treinar pra quê? Pra voltar e dar um pau nele, né? Basicamente, ele foi lá, quebrou meu irmão, eu vou lá e vou quebrar ele, a família dele todinho, né? Então, essa questão da vingança, ela está muito ligada à existência, à história humana. Quando você vê esse conflito, vê um pouco desse conflito de Israel, cara, tu vê a vingança ali dentro ali da história do início ao fim, né, cara? Né? Ah, tu sequestrou 3, então eu vou matar 20, sabe assim? A questão da vingança está muito presente aí na história, né? E essa questão do eu quero que ele sinta o que eu senti. Não sei se alguém está assistindo a série 24 Horas, do Jack Bauer. Profundamente teológico isso. Né? Profundamente. A mulher quer matar lá uma galera lá em Londres porque matou meu marido. Pelo menos essa é a... matou meu marido, então agora eu vou matar uma cidade inteira, explodir lá arma química lá. De novo a vingança aí tá na história, né? E a vingança tem muito a ver nisso que a gente está falando, né? Por isso também esse que ele coloca assim, cara, tu tem que resolver, tu tem que perdoa, cara, porque se essa gotinha da vingança estiver ali, na hora que você for pedir perdão pro cara, você não vai pedir com aquela humildade que você precisa
exalar. Entendeu? É um cuidado que a gente tem que tomar, né? Outra pergunta, será que eu identifiquei a ofensa básica, em vez só dos detalhes da ofensa? Não, eu cheguei no cerne, não, o ponto que eu ofendi a pessoa foi isso aqui, né? Ao pedir perdão, terei outros motivos, tais como tentar mudar a pessoa ou tirar parte da culpa de mim? Foi o que eu falei em relação a tomar cuidado nesse processo aqui, para não querer virar, ó, eu estou pedindo perdão, mas é porque eu quero que você fique prestando atenção nisso daqui, ó. Agora que eu pedi perdão, isso deixa eu te dar uma agora, peraí. Cuidado com essa motivação por trás, né? Sabendo que a pessoa percebe isso, e enfraquece, enfraquece o fármaco, né? Enfraquece a parte que realmente cura no pedido de perdão, né? Tá. E aí, nesse ponto aí, alguém gostaria de falar alguma coisa, ou fazer alguma pergunta? Que eu vou entrar nas cautelas e aí eu vou querer um tempinho para isso. O que tem vindo à sua cabeça nisso que a gente está conversando? Derrubei. Um copo. Como é que tem sido esse exercício aí para vocês, pessoal? Tá caindo? Obrigado. Como é que tá esse... Vocês têm feito esse exercício, pessoal? Isso para mim foi uma coisa tão libertadora. E para mim foi importante ter tido isso no seminário, porque eu queria entrar no ministério com aquela consciência mesmo limpa, sabe? Olha, eu sou um homem que estou em condições de fazer o trabalho, porque Deus tem tratado a minha vida, né? Obrigado, isso. Valeu, cara. Aí depois a gente... Obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Obrigado, irmão. Isso foi uma coisa muito importante para mim, isso. Primeiro porque foi na minha vida cristã eu coloco alguns pontos que foram importantes para mim, e o ponto que eu tive essa aula, que eu fiz esse exercício, eu coloco como um marco na minha vida cristã. Porque eu carregava muitos pesos espirituais, né? E no momento que eu fui pedindo perdão para pessoas que eu errei, a sensação era realmente disso. Olha, cara, foram pesos que foram saindo, e hoje eu tenho uma tranquilidade, uma liberdade muito grande de poder estar aqui diante de vocês, ensinando o que eu estou ensinando. Não significa que eu não errei depois disso, errei. Mas é legal porque eu já sabia o que fazer, eu já tinha feito esse exercício. Então, quando a gente erra, o que a gente vai fazer? Vamos repetir o exercício, vamos lá para a pessoa. Você vai melhorando no seu pedido de perdão. Eu tive a oportunidade há algum tempo de chegar para a pessoa e falar: cara, eu sei que eu fiz alguma coisa errada contra você, cara. Pela forma como você está me tratando, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. Eu peço, por favor, me diz o que foi, porque eu quero pedir perdão, eu quero resolver isso. E eu não consigo identificar. Então, essa demonstração de olha, eu quero estar bem com você, eu não sei o que eu fiz. E a gente faz isso, né? Às vezes a gente atropela, o cara nem vê que passou por cima, né? E às vezes a gente tem que, com humildade, fazer isso, ouvir. Cara, é verdade, cara, eu fiz isso mesmo. Eu acho assim, eu confesso, muitas vezes, eu acho assim, que falta humildade nessa parte, muito a mim. Às vezes eu sou um pouco arrogante, porque às vezes
Sim. E às vezes um pedido de perdão ruim, ele é igual quando você toma antibiótico do jeito errado. Vocês já ouviram isso? O que acontece quando você toma um antibiótico errado? Não faz efeito, e aí? E o negócio fica mais forte ainda, né? Então assim, quando eu peço perdão com orgulho, na realidade eu não resolvo e eu fortaleço a doença que é o orgulho. Como eu sou espiritual, né? Pedir perdão. Cara, olha como eu sou bom no negócio. Cara, eu sou um homem fiel, olha só. Como eu sou humilde, cara. Fui lá e pedi perdão pro outro. Cara, o que eu tô fazendo? Eu tô engrossando o meu orgulho. Quando na realidade, isso que eu tô contando para vocês, eu ainda sinto vergonha disso. A gente vai expor aqui para a igreja compartilhando, porque é uma aula sobre isso, e eu acredito que esse meu erro possa ajudar vocês de alguma forma, mas eu não conto isso com alegria. Não foi uma coisa legal eu ter errado contra a minha liderança, né? E eu fico feliz em contar porque Deus me deu a oportunidade de corrigir isso, né? Mas não é uma coisa legal. Agora o outro se orgulhar da sua humildade. Eu tomei o antibiótico do jeito errado. Eu não resolvi o problema e eu só reforcei o meu orgulho, né? É um cuidado que a gente tem que tomar nisso daí, né? Mas não é um exercício fácil, né, pessoal? Isso daí, né? Que a gente está propondo aí para os irmãos. Às vezes esse esforço envolve humilhação da nossa parte, né? Se eu errei contra a pessoa, eu preciso me humilhar perante ela. Mas um segredo que eu tenho aprendido, e é importante lembrar, é que antes de eu me humilhar diante daquela outra pessoa, esse exercício é importante porque eu estou me humilhando diante de Deus. Eu estou querendo obedecer a Ele. E toda vez que eu me humilho diante de Deus, Deus me abençoa. Isso é uma regra matemática da fé. Toda vez que você se humilha diante de Deus, obedecendo o que Ele está mandando, de coração, Deus te abençoa. Isso é como 2 e 2 são 4. Então, eu vou lá, vou pedir perdão do jeito certo, vou pensar nos motivos. Talvez você tenha que fazer esse exercício. Não é um exercício fácil, que é você chegar para a pessoa e falar assim, como eu falei, assim, cara, o que foi que eu errei? O que foi, na sua visão, que eu fiz de errado? Gente, se alguém chegar para você e fazer essa pergunta, tome muito cuidado com o que você vai responder, tá? Porque ele está perguntando o que eu fiz de errado, não é o que você não gostou. Porque nem sempre nós não gostamos de coisas que são certas. Entenderam o que eu quis dizer? Então, às vezes o irmão foi lá, eu cometi um pecado, o irmão foi lá e me exortou. Eu não gostei de ser exortado. A Bíblia diz que ninguém gosta de ser exortado no momento, né? Aí, eu não gostei porque naquele dia você chamou minha atenção. Peraí, isso não foi errado. Entenderam a questão? Então, se alguém chegar para você e perguntar, cara, o que eu errei? O que eu fiz de errado? Cuidado com o que você vai responder. Aí é um exercício de maturidade. Aí você tem que ser maduro de separar. Não, aquilo eu não gostei, mas ele estava certo. Aqui, não, foi errado. Entendeu? Entendeu a divisão aí? E é um exercício de maturidade. Não é fácil, nem sempre é fácil fazer isso.
Tá? Então, se alguém algum dia chegar, cara, o que eu errei com você? Cara, responde de forma honesta, do jeito bíblico. Tudo bem? Alguém não entendeu isso? Posso explicar de novo. Então vamos lá. Duas cautelas importantes aí para a gente encerrar nossa aula. Primeiro, a confissão deve ser feita somente àquele a quem ofendemos. Tá? Então, uma questão importante. Eu não vou pedir perdão para quem eu não pequei. Tá? Eu não vou pedir perdão para quem eu não errei diretamente. E aí eu quero dar um exemplo muito comum, que é o seguinte. Vamos supor que eu falei mal do Alexandre para a Vi. Então, essa aqui é a Vi. Tá? Você é essa aqui. Eu sou esse, depois da academia lá com o tá? Esse aqui é o Alexandre. Certo? Então, eu falei mal do Alexandre para você. Eu tenho que pedir perdão para o Alexandre ou para você? Para a Virgínia. Eu não errei contra ele nesse momento. Eu errei contra ela porque eu falei mal do irmão para ela. O certo já era ter me exortado de cara ali, tá? Mas se eu tiver essa consciência antes dela, eu preciso pedir perdão para ela. E eu preciso ver no meu coração por que eu tenho alguma coisa contra ele. Entenderam? Não vai curar nada eu chegar para Alexandre. Quero te pedir perdão, cara, porque eu falei mal de tu pra vir, pro top, pro certo. O que eu estou fazendo pro cara? Nossa, o cara falou mal de mim para todo mundo. O que vai resolver eu ficar sabendo disso? O que eu tinha que fazer? Pedir perdão para vir, pro top, pro certo. Entenderam? Aí eu estou curando. Ó, irmão, aquilo que eu falei, ó. Pequei, cara. Esquece, apaga, me perdoa. Eu falei mal do meu irmão, fiz fofoca, isso é pecado. Fala. E aí a gente leva uma exposição uma pessoa que fica defensiva, né? Sim, justamente essa questão. Pô, agora o cara fica assim, quem mais está sabendo disso, sabe assim? Criei um câncer dentro do corpo, porque agora o cara vai cumprimentar o irmão assim. Será que você é um daqueles que está sabendo de alguma coisa que eu não fiz? Isso, você mata, né? Eu matei você no coração dela. Tinha um professor que ele falava assim: toda fofoca é um tipo de assassinato, é uma agressão àquela pessoa que eu estou fofocando. Entendeu? Então, por exemplo, o Alexandre fez alguma coisa que eu não gostei. Pode ter sido até uma coisa certa. Eu não tenho coragem de ir lá dar um soco nele, porque ele é mais forte do que eu. E aí, qual que é o recurso pecaminoso que o coração humano descobriu? Eu vou matar ele, cara. Mas para todas as pessoas que são amigas dele. Entendeu? Como? Falando mal dele, falando mal dele. Daqui a pouco está todo mundo olhando para Alexandre assim, entendeu? O problema é que às vezes a gente toma cuidado com reunião de oração. Vem a esposa, quero orar, ora pelo meu marido, ele precisa de oração, porque aquele cara, vou falar, sabe o que ele fez comigo? Aí domingo o irmão chega para a igreja e diz, irmão, não quero nem cumprimentar o cara, você foi aquele que veio aqui com a minha amiga, sabe assim? E o cara, que foi? Entendeu? Então cuidado aí, Jesus tem que tomar. Eu devo pedir
perdão para a pessoa que eu ofendi. É um cuidado também que a gente toma, pessoal, em relação ao pecado particular, você trata no particular. Pecado público, você trata no público. Pecado no grupo, você trata no grupo. Entenderam isso? Então, o cara foi, errou contra a Thaís. Tem que pedir perdão para Thaís. O cara foi, errou contra o grupo de jovens. Ele tem que pedir perdão para o grupo de jovens. O cara pecou perante a sociedade. Então tem que pedir perdão para a igreja toda ali. Entendeu? Tá? Então a gente vai tratando dentro da esfera que a ofensa ocorreu. Tudo bem, pessoal? Então vai ter coisas assim que o irmão não tem que chegar aqui, ó, pessoal, eu quero pedir perdão aqui perante a igreja, quero pedir perdão à igreja porque eu falei mal do Alexandre. Não. Se eu falei mal do Alexandre para ver, eu tenho que ir lá corrigir o que eu falei para ela. Tudo bem? Beleza? Tá. Essa é uma cautela importante. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem? Beleza? Outra questão importante, a letra B aí da sua apostila. Se a pessoa ofendida não lhe perdoa, já teve essa pergunta, né? Lembre que você resolveu o problema de sua culpa e que a outra pessoa provavelmente esteja sentindo o peso da culpa dela agora. Então assim, eu fui lá, procurei pedir perdão, fiz tudo o que eu tinha que fazer. A pessoa não quer me perdoar, agora a situação, o problema está com ela, não está mais comigo. Agora, cuidado como você vai refletir isso, né? Chega assim, cara, você me perdoa não? Então agora o problema é teu. Então agora quando não quer me perdoar, o problema é teu agora, está contigo aí. Não é assim também, né? O que você vai dizer se a pessoa não te perdoa? Olha, fico triste, porque não era isso que eu almejava, mas eu quero dizer que da minha parte, eu amo o irmão e eu quero voltar a estar bem com o irmão. No dia que o irmão quiser me perdoar, eu vou continuar aqui de braço aberto querendo receber seu abraço. A minha disposição em querer reatar o relacionamento contigo, ela vai continuar até o dia que o irmão quiser. E tomara que isso aconteça o mais rápido possível, porque eu sinto falta do relacionamento aqui. Né? Tudo bem? Sérgio? Eu vou contar uma experiência, uns tempos atrás, eu pedi perdão para um colega espírita, né? Porque eu julguei as coisas erradas e pedi lá de consertar, né? Então não foi fácil, né? Porque a gente que é crente, tenta ser teimoso, né, pastor? Eu sou crente, então, né? E a pessoa é do mundo ainda, não tem nada a ver com, né? Então, ele é capaz de uma voz lá, né? Espírita, né? De perdoar, um negócio assim, um pendrive, né? Um pendrive com uma coisa que eu julguei totalmente errada a situação, né? Ela pegou, eu prestei o pendrive para minha chefe, aí no dia seguinte o cara voltou com o pendrive com um monte de música salva nele, né? Aí ele chegou até aqui, ó, só tem um monte de músicas aqui. Aí eu fiquei surpreso, né? Aí fui abrir meu pendrive e meus arquivos estavam um pouco deletados, né? Só tinha as músicas lá e comecei, já me subiu o sangue, né? Aí quando eu fui falar com a minha chefe sobre isso daí, né? Eu entrei na sala, meu pendrive estava na máquina dela, os dois pendrives iguais, né? E eu já tinha arrumado todo mundo aí nessa. Nossa. Aí eu fui lá e falava, nossa, me perdoa porque eu pensei que você. Pendrive da Discord. Que coisa. Não, mas é isso aí, cara. Aí você fala, não vou pedir perdão porque ele é espírita. O que tem a ver, cara?
Aí que tu tem que pedir mais perdão pelo mau testemunho, né? Muito legal, cara. Deus abençoe. E aí, qual foi a reação da pessoa? Não, o rapaz falou, não tem problema, eu também estava estranhando que você estava falando para mim. Então ele estava entendendo, né? Aí eu falei, me perdoa, porque aconteceu isso, e disse, Que bom. Legal. Você vê, já tira aquilo ali, não fica aquele defunto dentro do tapete, né? Debaixo do tapete. Não, tu já resolveu, toca o barco, segue o relacionamento. Pessoal, deixa eu colocar uma coisa importante. A gente vai entrar no último ponto na aula que vem. Se Deus quiser, a gente termina. Se não acontecer nada escatológico, aí, então a gente termina. Mas pessoal aí que é casado, pessoal que tem pai, que tem filho, esse exercício, ele é uma coisa que é importante acontecer de tempos em tempos. Não o exercício de pedir perdão. O pedido de perdão tem que acontecer sempre que há erro, tá? Mas esse exercício de, olha, o que foi que eu errei? Como está o nosso relacionamento? Tem algumas ofensas que eu fiz que a gente não tratou. Isso é uma questão importante. Os esposos perguntarem para as esposas perguntarem para os maridos, dos pais perguntarem para os filhos, dos filhos perguntarem para os pais. Isso é muito importante. Os amigos perguntarem para o outro, cara, tem alguma coisa aqui que ainda está alguma pedra na engrenagem aqui que está. Agora, esse exercício ele precisa ser feito de tempos em tempos, mas você não precisa esperar a pessoa te perguntar. Você também pode procurar a pessoa e dizer para ela com amor, cara, tem alguma coisa que você fez, cara, que me machucou. Foi isso. Ou aquela vez que você falou aquilo me entristeceu, não falei não. De novo, a questão sempre que eu vou falar é o seguinte: se aquilo que te entristeceu foi pecado, você deve ajudar a pessoa. Mas se aquilo que te entristeceu não foi pecado, você deve tratar com você e com Deus. Entenderam o que eu quis dizer? Às vezes é uma questão sua. A pessoa não fez nada errado, ela não tem que pedir perdão, mas você tem que tratar aquilo diante de Deus. Entendeu? Isso é difícil, porque eu tenho uma vontade louca de botar a culpa dos outros, dos meus erros, das minhas dificuldades. Chegar e pensar assim, não, cara, ele não errou contra mim. Eu estou chateado porque eu não gostei do que ele disse, mas ele não pecou. E se eu não gostei, eu tenho que fazer uma reflexão por que eu não gostei. Entenderam a questão aí, pessoal? Igreja, se a gente executar isso, cara, a gente vai ser uma bênção, maior do que a gente já é. Isso é uma coisa muito importante, muito importante. Você vai ver a qualidade dos relacionamentos. A verdadeira estatura espiritual de uma pessoa é facilmente medida pela qualidade dos seus relacionamentos. Isso daí é uma regra importante. Amém, pessoal? Temos aí alguns cuidados aí para observar. Pessoal, não deixa passar o tempo, não. Resolve o mais rápido possível. Porque essas coisas nos pressionam, nos desanimam. É muito bom a gente ser um crente e pensar assim, cara, eu não tenho assunto pendente. Vocês já viram aquele desenho do Gasparzinho? Tem até filme dele. Sabe, do Fantasminha Camarada? Né? No filme, eles contam a história por que o Gasparzinho não foi para o céu. Alguém lembra? Por que o Gasparzinho ele fica com essa alma penada que não vai para o céu? Alguém se lembra por quê?
Você se lembra? Não se lembra? Por causa de assuntos pendentes. Só que ele não lembra que assunto é. Por isso que ele vive penado aí, entendeu? Mas é interessante que tem um monte de gente, cara, com um monte de assunto pendente, e realmente parece que a vida não vai para frente, que aqueles assuntos pendentes ficam atrapalhando os relacionamentos, sabe? As coisas do passado atrapalham as coisas do presente e aí impedem coisas do futuro acontecer. E se tem uma coisa que me ajuda a resolver os assuntos pendentes é o pedido de perdão, é o perdoar, é botar a bola para frente, entendeu? Quando eu vou lá, peço perdão ao Lud, cara, me perdoa por isso que eu fiz. Ele me perdoou, cara, acabou, passa a página, toca o barco, engata a outra marcha e segue em frente. Tem um monte de crente com assunto pendente, cara. Essa história dessa pendente, muitas vezes a gente não lembra mesmo. Como é que a gente tem que fazer? Então, aí isso. Você lembra do Salmo 139? Pergunta da irmã é muito boa, viu? Eu já fiz essa pergunta já. Como eu falei, eu era muito grosseiro nas minhas palavras. E eu atropelava as pessoas. Toca o barco, sabe assim? Daqui a pouco vinha a pessoa assim, toda arrebentada, falar comigo. E eu olhava para ela e fazia aquela cara assim. Foi. Sabe assim? Meu filho. Cara, você me atropelou. E eu? Pô, tu falou aquilo assim pra mim. Falei, daí. Tipo, cara, você não faz ideia, cara, o que aquilo bateu na pessoa, cara. Como foi duro aquilo, cara. Tipo, falei, daí. Pô, cara, você acabou com a pessoa e você nem percebeu. Mas esse versículo 23 e 24 ajuda muito a gente, né? Porque pode ter coisa que a gente não lembra mesmo. Esse exercício de ir lá e perguntar para a pessoa, isso é um exercício que ajuda nessa resposta, né? Versículo 23 e 24 do Salmo 139. Alguém pode ler para mim, por favor? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cara, Deus, Ele faz. É incrível. Quando você faz essa oração, Senhor, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e Senhor, me guia pelo caminho eterno, me faz lembrar. Né? Muitas vezes, pessoal, e nós vivemos isso hoje. Já ouviu essa frase? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Já ouviram essa frase? Tem música, né? E está na Bíblia isso. Tá? Só que muitas vezes o que a gente tem que trazer na memória não é só o que nos dá esperança, não. É aquilo de errado que a gente fez com as pessoas. Isso não tem música. Senhor, me traz à memória o que eu fiz contra as pessoas, como eu machuquei elas. Não, a maioria das músicas é o seguinte: todo mundo me machucou, o diabo vem contra mim, eu sou um pobre coitado, Senhor, me restitui, me põe na glória, me faz vencer, eu quero ver e vou dar risada depois quando eu estiver na bênção. Já viu essas músicas assim? Quando o irmãozinho que não te ajudou a ver que você está na bênção, ele vai rir. Que isso, gente? Agora faz uma música dessa, Senhor, me faz lembrar das maldades que eu fiz contra as pessoas. O pessoal não vai querer comprar teu CD, filho. Não vai. Me faz lembrar de como eu tratei mal a minha esposa. Não tem. Agora faz assim, o que você deve fazer quando as pessoas fazerem mal contra você? Isso tem um monte. Imprecatório direto. Né? Imprecação, Senhor, pega os meus inimigos, quebra-lhe os dentes, atravessa na estaca. Tem isso na Bíblia. Os caras querem trazer isso de volta, né? Joga pra cima, deixa cair na lança, sabe? Cara, nessa época que a gente está vivendo, não é essa oração que a gente faz. É assim, o que eu fiz contra as pessoas, me faz lembrar. Para quê? Para eu ficar mal? Não. Para eu me arrepender e ir lá e consertar o que eu fiz.
Tudo bem? Tá? Então esse exercício é bem importante para a gente fazer aí. Senhor, vê se é em mim algum caminho mau. Gente, Deus lembra, viu? Deus lembra. E também assim, quando já aconteceu a Cris chegar para mim, cara, você está fazendo isso. E eu não faço isso não. Cara, você faz isso. Não. Daqui a pouco eu faço, aí vem, ó, aqui. Aí eu faço. Me perdoa. Deus faz isso com a gente também. Se tem alguém que quer ver a gente limpinho, é Deus, né? Tu não sabe não, filho? Eu vou te mostrar, fica sossegado. Né? E Ele ajuda mesmo. Tá bom, meu povo? Vamos continuar aí no exercício aí, que isso vai ser uma bênção aí para a sua vida, para a nossa igreja. Uma igreja pura. É uma igreja que Deus tem mais prazer de abençoar, não é? E a pureza da igreja se vem através das limpezas que a gente vai fazendo na nossa vida através do perdão. Perdão que a gente dá e perdão que a gente recebe. É isso que vai purificando a gente. Quando o Senhor Jesus Cristo falou do lava-pés, vocês lembram a lição do lava-pés? Né? Tá ligado a humildade, tá ligado o serviço, mas está ligado o perdão também. Aquele perdão de um para com os outros, né? Ele fala, você tem que lavar o pé do seu irmão, você tem que estar disposto a perdoar ele, né? A lidar com a sujeira dele. Então, vamos orar por isso, pessoal? Alguém gostaria de orar? Quem gostaria de orar? Adriana e depois o Derivaldo. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Deus, através da palavra, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, pelas nossas professores, ó Deus, que tem trazido ensinos, ó Deus, de qualidade, Senhor, da tua palavra, ó Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cada dia a colocar em prática, ó Deus, o que nós temos aprendido aqui, Senhor. Possamos viver, Senhor, a coerência com a palavra, ó Deus, que temos exortado, temos ensinado, ó Deus. E hoje, Senhor, especial, nós queremos ser por essa aula, Senhor. Que nos ensina, ó Deus, e nos ajuda, Senhor, o que fazer, como fazer, ó Deus, para estarmos bem, ó Deus, com os homens, ó Pai, e contigo, Deus. Por isso, nos ajuda, Senhor, a sempre, ó Deus, nos lembrarmos, ó Deus, a sujeira que ainda há em nós, ó Deus, e possamos, ó Deus, pedir perdão aqui pelas pessoas com quem erramos, ó Deus, que possamos estar todos para ouvir também, ó Deus, e o Senhor nos ajuda, Deus. Já que você não tem aqui, a fazer a tua vontade, ó Deus. Sabemos, ó Deus, tantas situações, ó Deus, que dessas que vem contra, ó Deus, para que não passamos, para que não perdoamos, para que não venhamos a pedir perdão, ó Deus, mas essa é a vontade do Senhor. Por isso, o Senhor nos ajuda a cumprir, ó Deus, a tua vontade, Senhor. Te agradecemos e pedimos, ó Deus, que continue conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, Deus abençoe, irmão diretor.